Bom dia a todos, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou médico, sou candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, meu número é 30033, bem-vindos ao canal Dr. Carlos do Novo do YouTube. Hoje a gente vai conversar com a Gisele Gomes, que é candidata a deputada federal, número 3021, e a gente tem vários assuntos para falar, e hoje a gente vai começar falando sobre estabilidade no serviço público. Eu sou servidor público do INCA, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A Gisele também é servidora pública federal e a gente queria conversar um pouco com vocês sobre estabilidade. Fala, Gisele, pode começar explicando por que esse mito de que o servidor público não pode ser demitido. Bom, acredito que são duas coisas que a gente precisa falar importantes. A primeira é o que é estabilidade no serviço público e depois o mito de que o servidor público não pode ser demitido. A estabilidade no serviço público, ela só existe contra a demissão sem justa causa. Isto é, se o servidor público faltar, se o servidor público não trabalhar, se o servidor público fizer uma série de coisas que são proibidas ou deixar de fazer coisas que são deveres do servidor público, ele não só pode ser mandado embora, como ele frequentemente é mandado embora. Inclusive, essas informações estão na internet, no portal da CGU, quem quiser pode consultar os valores atualizados. A lei RJU, a lei 8.112, ela lista os deveres, tudo que o servidor deve fazer e as punições para quando ele não faz, e lista também as proibições do servidor, no servidor público. É importante falar que ano passado mais de 5.000 servidores foram exonerados, né? Que é o nome que se dá quando o servidor é dispensado do serviço público. E já a estabilidade para os casos de demissão sem justa causa, ela é importante. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo. Imagina que um servidor, no meu caso, tenha que decidir um processo e ele tem dois interessados. Uma empresa que está interessada na decisão positiva daquele processo e uma outra empresa que está interessada na decisão negativa daquele mesmo processo. Aí vem o meu chefe, que foi indicado politicamente, chega para mim e fala: eu quero que você faça isso, favorecendo um lado ou o outro. Eu preciso dizer para o meu chefe: não vou fazer, e ele não pode me mandar embora. A estabilidade do serviço público garante que o serviço continue ao longo dos governos, porque o governo dura 4 anos. Depois de 4 anos o governo muda. O serviço público, ele é do Estado, ele deve ser perene, ele deve permanecer ao longo dos governos. E é a estabilidade do servidor que permite isso. Esse ponto é um ponto fundamental, né? Se você tem a gestão política e as pessoas nem sempre, assim, de vocês são técnicos e por incrível que pareça, muitas vezes não fazem a menor noção do que estão chefiando, estão lá simplesmente para desvios de recursos e favorecer partidos políticos, através do loteamento político, que antigamente era uma coisa escusa, mas hoje em dia se expõe na televisão, que eu vou chamar o ministro tal, porque ele é do partido tal, que é da minha base aliada, que basicamente eu estou trocando aquele cargo por alguns votos no Congresso, e aquele partido está pegando aquele cargo para poder conseguir se autofinanciar, como todos os escândalos de mensalão, Lava Jato, etc, que estão todos os dias na televisão mostrando. Então, se o servidor não tiver estabilidade e com o chefe que está a fim de violar o serviço público, esse servidor, obviamente, evidentemente, será o primeiro a ser demitido. Exato. Então, só os maus servidores vão ficar. Lógico que a gestão política tem outro efeito colateral, não sei se você concorda, que é o efeito colateral de que, como você é indicado e você não sabe quanto tempo você vai ficar no cargo, o seu chefe não vai criar confusão com quem está abaixo, porque ele sabe que amanhã pode ser ele que esteja ali abaixo, e a cota daquela empresa pública pode passar para um outro partido, vai ter um outro indicado. A única solução que, para poder tratar a estabilidade do serviço público, que pode ser uma discussão a longo prazo, seria primeiro excluir qualquer tipo de ingerência política na administração pública. Se você tem ingerência política, não é possível mexer na estabilidade. Estabilidade, lembrando, sempre demissão sem justa causa. E se você, a gestão tem que começar como você começou e eu comecei, desde a ponta e subindo, com mérito, metas e provas de maneira clara, objetiva, onde as pessoas cresçam dentro do serviço, conhecendo desde os problemas da base, fazendo a formação que tem que fazer para alcançar os cargos de gestão, né? Uma das minhas propostas, quem quiser
quem tiver curiosidade pode procurar na internet, na minha página no Facebook, é justamente acabar com os cargos de livre provimento, porque hoje em dia todos os chefes são ocupantes de cargo ou de DAS ou de FC, que são funções comissionadas de livre provimento. Eu pretendo colocar 2 imposições. Uma delas é que todos os gestores têm que ser ficha limpa, o que é óbvio, né? A gente exige isso, já está exigindo isso dos políticos, como a gente ainda não exige isso dos nossos gestores. E a segunda é que os gestores precisam ser capacitados para aquela posição. Porque não dá pra gente colocar uma pessoa de fora que cai de paraquedas no órgão, que não sabe como o órgão funciona, ou às vezes o cargo ele é interno do órgão, mas a pessoa pega, o político indica um diretor de outra área para uma outra diretoria. Ou seja, é interno, mas não está sendo exatamente tão interno assim. A gente precisa eliminar isso por meio de uma justificativa que demonstre que aquela pessoa que está sendo nomeada para aquele cargo de chefia está qualificada para tanto. É mais ou menos, e também não adianta ser só médico, né? Aquilo que você falou, por exemplo, o cara que é médico não obrigatoriamente é uma indicação técnica para um determinado hospital. Primeiro, ele não precisa ser, evidentemente, formado em gestão, ele pode ser simplesmente uma indicação, e também não adianta botar um ortopedista para cuidar do Hospital do Câncer, nem um oncologista para cuidar do Instituto de Cardiologia. Então, assim, se ele não conhecer aquela área a fundo, for de preferência cria daquele instituto, desde pequenininho, começou como estudante, no meu caso como residente. E tiver formação em gestão, porque às vezes a gente vai crescendo. E às vezes a gente tem técnicos ótimos que não são bons gestores. Que não são bons gestores. Eu já tive colegas que eram brilhantes, mas que quando se tornaram gestores, por falta de habilidade com pessoas, não foram bons gestores. Assim ao contrário também. O cara que é bom gestor que não sabe examinar o patente direito, não sabe operar. Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que começar desde o começo. E o cara quer continuar só nas partes cirúrgicas e tal, o cara gosta, é um cara ativo. Ou então aquele outro camarada pegar as competências melhores de cada pessoa. Aquela pessoa que tem uma competência de atendimento ao público, outro que tem competência de fazer pesquisa científica, outro que tem competência de gestão. Aproveitando essas competências de maneira objetiva. Você tocou num ponto interessante. Os concursos públicos, eles não medem as competências das pessoas, eles medem somente os conhecimentos. E às vezes a gente coloca pessoas com uma quantidade de conhecimento muito grande para um trabalho para o qual ela não é competente. Porque ela não consegue ficar muito tempo sentada, parada, porque ela não consegue fazer um trabalho sozinha, ou ela só consegue trabalhar em grupo, ou vice-versa. Nós não temos nos concursos públicos uma boa seleção, como deveríamos ter. A seleção tem que ser variada, né? Tem que ser sempre mérito, metas e provas, né? Exato. E análise de currículo, etc. E também lembrar que o servidor público, quando entra, ele fica 3 anos em estágio probatório, onde não há nenhum tipo de estabilidade, seja para demissão com ou sem justa causa. A gente quer dizer, o serviço público tem 3 anos para saber se quer ou não quer ficar com aquela pessoa. E esses 3 anos muitas vezes não são exatamente bem utilizados. Pois é. Bom, Gisele, o assunto é bem extenso, mas é uma dúvida frequente que perguntam para mim, né, como candidato, para você, o tempo todo, a gente está sempre junto. E é muito importante que a gente deixe bem claro isso, né? Uma das coisas que se confunde muito, dizem que o Partido Novo é contra o servidor público. Não! As pessoas confundem diminuir o Estado com anarquia. Ninguém aqui está defendendo a anarquia e o fim do Estado. Pelo contrário, o Partido Novo ele defende como prioridades do Estado o fornecimento de saúde, segurança e educação. E a gente não vai conseguir isso sem um bom serviço público e sem a valorização do servidor público. No entanto, a gente precisa entender que não é qualquer servidor público que vai ser valorizado, mas aquele servidor que cumpre metas claras e objetivas. Isso aí, é importante focar o serviço público em saúde, educação e segurança, uma vez que o dinheiro não é infinito. Exato. E quanto mais empresas públicas existirem para outros fins e alheios de saúde, educação e segurança, vai haver necessidade de financiamento, e quando uma empresa pública entra em prejuízo, ela não quebra, ela simplesmente vai no tesouro e pega o dinheiro. O que é o tesouro? Sou eu e você, e você que está nos assistindo. Então a gente tem que pegar esse dinheiro que a gente tem dificuldade para ganhar, para conseguir colocar onde realmente importa. Então é importante só reforçar que o Novo não é contra o servidor público, o Novo é contra o serviço público como está, com gerência política na gestão, ele é contra o mau servidor público, e ele é a favor de beneficiar o bom servidor público com uma carreira estável, uma carreira decente, uma carreira que tenha
efetivamente uma valorização do profissional. Exato. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos aguardar a nossa próxima entrevista com a Gisele. Obrigada a você pela oportunidade. E não esquece, dia 7 de outubro, vote no candidato. Se você acredita que o serviço público, a segurança, a ciência e a tecnologia são bons temas, vote em mim, Gisele Gomes, 3021, para você que liga para o Rio. Ou Dr. Carlos Eduardo, deputado estadual, número 30033. Para escolher seu médico, diga 33, 30033. Obrigado, Gisele. Obrigada. Para saber mais, acesse novo.org.br e siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Eu me chamo Gisele Gomes. E eu, Dr. Carlos.